Alguns trouxeram alegrias e paz, outros preocupações, mas todos eles, com certeza, estiveram nos planos de Deus. Queremos, ao mesmo tempo, pedir a Deus que nos acompanhe e nos abençoe ao longo do novo ano que estamos prestes para iniciar. Que Ele derrame sobre nós copiosas bênçãos e que faça de nós instrumentos de sua paz e do seu amor. Neste clima de comemoração, jubilosos e agradecidos, entoamos nosso canto inicial. Número 1. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olha para mim com tanto amor, Ele escolheu, elegeu e me quis. E de hoje em diante eu já posso prever todos os povos vão me dizer. O poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim. O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque Deus Pai sempre cumpre o que diz. Enquanto os povos aceitam a lei, passa de pai para filho o seu dom. Das gerações Ele é mais do que rei, Ele é Deus Pai, Ele é bom. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olha para mim com tanto amor, Ele escolheu, elegeu e me quis. E o orgulhoso Ele sabe dobrar, o poderoso Ele sabe enfrentar, o pobrezinho Ele defenderá, não nos abandonará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, estamos aqui reunidos a convite do nosso próprio Deus, que é nosso Pai, que assim como a gente começou o ano passado, esse ano, diante do altar, a gente quer terminar para que o próximo ano, com suas bênçãos, seja cada vez mais proveitoso para nós todos. Portanto, peçamos o perdão de Deus. Todos saberão que somos de Cristo se nos amarmos uns aos outros. Amemo-nos e perdoemo-nos, pois nisto está e consiste a verdadeira e perfeita alegria, pois só em Deus encontramos a felicidade, plena vida. Pelas vezes que nos fizemos alheios à realidade da vida e nos omitimos a missão, quando diante de nós estiveram situações de ameaças e desvalorização da dignidade, retiradas e violação dos nossos direitos, e ainda assim, por medo, ficamos calados diante da morte. Cantemos. Número 2. Senhor, piedade, ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Por todas as vezes
Duramente apontamos e julgamos, proferimos palavras de ofensas, nos deixamos cair em tentação. Cantemos. Senhor, piedade, ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Enfim, por tudo que nos afastou e distanciou do Deus amor, fazendo-nos atentar contra a vida, obra de vossas mãos, ó Pai, desejosos de como criaturas vossas viver como defensores e promotores da vida, do perdão, da misericórdia, da paz e do vosso infinito amor. Cantemos. Senhor, piedade, ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Que Deus Pai misericordioso se compadeça de nós todos, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O louvor e o agradecimento são próprios do ser humano e muito mais convém que façam parte da vida do cristão. Reconhecer a presença e a atuação de Deus nos aproxima de sua vontade. Todos nós fizemos alguma experiência de Deus, e isso tudo foi bênção e graça do céu. Por isso, com muita alegria, recordamos algumas realizações vivenciadas ao longo do ano. A ordenação presbiterial do Padre Carlos, a primeira missa do Padre Carlos em Paporanga, a Assembleia Paroquial de Planejamento, celebração da Quaresma, a apresentação da campanha da Fraternidade 2019 com o tema Fraternidade e Políticas Públicas na Câmara Municipal, a celebração dos 20 anos do grupo de acólitos e coroinhas, a festa de São José, celebração do Domingo de Ramos, a procissão do encontro, missa do Lava-Pés, a Semana Santa, Vigília Pascal, festa de Nossa Senhora de Fátima, novenas do mês de maio em famílias, a coração de Nossa Senhora, a procissão de Corpus Christi, tríduo do Sagrado Coração de Jesus, a quadrilha dos leigos, a festa do Sagrado Coração de Jesus, missão jovem da área norte em Paporanga, o jubileu de ouro 50 anos de vida religiosa consagrada da Irmã Adelaide, a semana lecionária, o estudo bíblico, a celebração dos 20 anos da apostolado da oração, a acolhida, a peregrinação da cruz missionária, o tríduo de Nossa Senhora Aparecida, a celebração dos 14 anos do Terço dos Homens, tríduo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a Assembleia Paroquial de Avaliação. Portanto, e todo bem, que por graça de Deus realizamos, jubilosos entoamos o hino de louvor. Número 4. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, Deus na paz. O nome celeste, os perdoam e libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós te louvamos, agora
Oremos ao nosso Deus, irmãs e irmãos. Deus Pai misericordioso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda a religião, na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria é a discípula amada do Pai. Ela soube escutar e guardar no coração a palavra, a ponto de gerá-la para o mundo. O nascimento de Jesus mostra desde o início que ele é o Messias, o Salvador. Atentos e silenciosos, vamos ouvir as leituras que serão proclamadas. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos têm conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O céu se rejubile e exulte a terra, se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra, se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. O céu se rejubile e exulte a terra, se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar como que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O céu se rejubile e exulte a terra, se rejubile e exulte a terra, na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile e exulte a terra, se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra, se rejubile e exulte a terra. Amados irmãos e irmãs, somos convidados nesse momento a ficarmos de pé para, com alegria, proclamarmos o Santo Evangelho cantando o número 5. Como são belos os
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam, não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Em sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois no meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O céu se rejubile, exulte a terra. Se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Se rejubile e exulte a terra. Meus irmãos e irmãs, na missa do dia de Natal, vocês ainda estão lembrados e lembradas que foi esse mesmo o Evangelho. Mesmo Evangelho lido naquele dia, voltou a ser lido hoje de novo. E nós tentamos naquele dia gastar um bocado de palavra tempo nosso explicando esse Evangelho
modo que hoje a gente não repete muito o que disse não, porque faz tão pouco tempo, todos nós estamos lembrados ainda. Só recordar que esse poema tão bonito e como nós temos um certo costume de achar difícil as coisas que a gente não era acostumado a ler, a gente pode achar difícil isso que a gente acabou de escutar, mas, em primeiro lugar, meus irmãos, o que escutamos foi a maneira dessa comunidade de João contar para os gregos como é que foi a vinda de Deus Filho ao mundo. Os 3 evangelhos semelhantes, que nós chamamos de sinóticos, contam de uma outra maneira. Por exemplo, Lucas, na noite do Natal, conta uma história bem concreta, bem mais fácil de entender. Um homem e uma mulher que estava grávida, que viajam na sua terra e vão para Belém, e que talvez não fossem conhecidos lá, e não foram acolhidos na casa de ninguém. E, bom, nós sabemos toda a história. Mas a comunidade de João conta do seu jeito a geração, o nascimento, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí, meus irmãos, Deus, nesse Evangelho, é chamado de a palavra que sempre existiu, que por meio da palavra Deus criou tudo que quis criar, tudo que achava que era bom ser criado. Essa palavra de Deus gerou vida, muitas formas de vida, muitas gerações da história, e nessas gerações estavam sendo preparados por a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no tempo de Deus, do Deus que era uma palavra, que gerou vida, então chegou o tempo da vinda do Filho de Deus com vida ao mundo, e aí Deus mandou um homem chamado de João dizer que as pessoas se preparassem para a luz que estava vindo. Vocês notaram que o texto falou dessa história da luz, né? Bom, e aí o poema vai dizer que a luz estava no meio dos homens. Isso está falando de para mais de 2000 anos atrás. Mas a gente vai ver já que serve demais para os dias de hoje. Tem toda a atualidade para os nossos dias. Aí João vai dizer que a luz estava no meio dos homens e das mulheres, mas os homens e as mulheres não quiseram aquela luz. Mas que os que quiseram se tornaram filhos de Deus. Quer dizer, quem foi aceitando a luz que João anunciou, depois de João, foi se tornando essa pequena luz também em si mesmo. Então, meus irmãos, resumidamente, é isso. Esse poema, assim, talvez um pouco enrolado, eu não vou dizer que é fácil, não é? Mas é a maneira que os judeus tiveram para contar para os gregos essa verdade. Porque os gregos não duvidavam de Deus. Agora, admitir Deus como uma palavra foi uma novidade para eles. Os gregos não duvidavam da luz, mas saber que esse Filho de Deus que vinha era uma luz, para ele era uma novidade. Então, a comunidade de João, os
usou essas comparações de palavra, de luz, de vida, de tenda, para que os judeus compreendam, os gregos entendessem essa verdade e optassem por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos. Acontece que a primeira leitura vai tocar num dilema muito forte para nós, em todo canto, ao longo da humanidade toda. Provavelmente o mesmo João que escreve o Evangelho, escreve no Novo Testamento 3 cartinhas, que a gente pode chamar também de epístolas, 3 cartinhas para a mesma comunidade ou para comunidade diferente. Aí João, esse mesmo do Evangelho, vai dizer o seguinte, que Cristo veio, aí o Evangelho já deixou bem claro isso, e houve os que ficaram do lado de Cristo, mas já durante a vinda de Cristo e depois da morte de Cristo, quando João está escrevendo, disse que vieram muitos anticristos, quer dizer, muitas pessoas falsas, se fingindo de Cristo, mas que não eram Cristo. Vieram para confundir as pessoas. Elas aceitavam alguns ensinamentos de Jesus, mas não aceitavam todos. Por exemplo, a cruz de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a rejeição de Jesus Cristo pelos poderosos do tempo dele. Os anticristos não acreditavam nisso, só queriam a parte gloriosa de Jesus, a parte importante, a parte que favorecia a eles. E às vezes até essa parte eles interpretavam errado. Então, meus irmãos, João vai dizer que, para a comunidade dele, nessa primeira carta, que eles estavam na última hora. Então, é como que hoje, e hoje foi dito para nós que ouvimos a leitura, que nós estamos na última hora. O que é que vem a ser, meus irmãos, a última hora, na linguagem dos orientais? Porque nós estamos no Ocidente, assim como o Evangelho foi para a Grécia, com palavras diferentes, com simbologia diferente, os ocidentais também trouxeram o Evangelho para cá, com suas comparações, para facilitar um pouco se comunicarem bem com os nativos daqui, depois com os negros. Então, João começa dizendo: filhinhas e filhinhas, vocês estão na última hora. Bom, já há 2000 anos atrás, João está dizendo, Deus está dando a vocês um tempo para vocês acreditarem de verdade no Filho de Deus, para vocês optarem pelo Filho de Deus, para vocês aceitarem a verdade que Jesus Cristo foi essa luz que veio do Pai e que nos fez irmãos. E Deus é tão bom, meus irmãos e irmãs, que já se passou mais de 2000 anos e nós ainda estamos nessa última hora. Como Deus é de uma bondade e é de uma paciência extravagante, meus irmãos. E isso deve ser muito bom, mas nós não devemos também abusar disso. Imagine, meus irmãos e irmãs, de 2000 anos para cá, quantos anticristos já apareceram e enganaram muita gente, e ainda hoje enganam muita gente. Mas, desde 2000 anos para cá, Jesus está no nosso meio também, e Ele disse para vocês e para mim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos e irmãs, com tantas informações que nós temos, por que nós podemos estudar
sabemos que aderir a Jesus Cristo exige um esforçozinho da gente, alguma renúncia por aquilo que é comum, por aquilo que é bom para todos. Então, João vem nos lembrar, essa única missa do ano, de que Deus está nos dando mais uma oportunidade, mais um ano, para a gente se iludir com os anticristos, não, para a gente aderir ao verdadeiro Cristo, aos verdadeiros ensinamentos de Jesus, para a gente compreender que somos irmãs e irmãos de verdade, e que tudo que de bom a gente estiver fazendo uns aos outros, a gente está fazendo ao próprio Jesus. E que tudo que de meio desmantelado a gente estiver fazendo uns aos outros, a gente está fazendo contra Jesus, meus irmãos. Pois bem, então, nós estamos ainda nesse tempo de Natal, que o menino Jesus, que há mais de 2000 anos atrás nasceu de maneira tão simples para trazer esperança ao coração dos mais pobres, e que até os últimos momentos da sua vida estavam nos ensinando como a gente amar e como a gente ser